Olá, vou esperar mais um bocadinho. Boa tarde. Olá, muito boa tarde a todos. Para quem não sabe, ou para quem nos acompanha há menos tempo, o meu nome é Rita Gomes. Eu sou pediatra, sou coautora desta página de Instagram juntamente com a doutora Sara Aguilar. E nós fomos mais uma vez convidadas pela Um Bom Portugal, que é responsável pela plataforma Alimenta à Brincadeira, que se não conhecem, desde já vos convido a conhecer, para estarmos aqui hoje numa conversa com o professor Carlos Neto, que é professor, catedrático e investigador da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa e é especialista em desenvolvimento infantil. A temática de hoje, que já foi anunciada há alguns dias, é o novo regresso às aulas. De que forma é que as famílias poderão estar a lidar com este novo regresso às aulas e sobre a falta de liberdade que as nossas crianças possam estar a sentir neste momento. Eu vou ver se tenho aqui já o professor. Vamos só aguardar um bocadinho. Olá, Olá, muito boa professor, tarde. boa tarde. Antes de mais, queria dizer-lhe que é um prazer tê-lo aqui hoje connosco, a falar sobre Muito este bem. tema, sim, que tem suscitado tanta preocupação nas nossas famílias. Tenho aqui umas perguntinhas para lhe fazer. Hoje vamos falar sobre este desafio que tem sido o novo regresso às aulas, que é diferente Sim. de todos os outros, tem preocupado tantas famílias. Nós, como pediatras, temos sentido essa preocupação e eu queria lhe perguntar, desde já, quais é que são os principais desafios para as crianças, para os pais e para os professores nesta fase? Quais são os desafios pelos quais estão a passar neste momento? Em primeiro lugar, boa tarde a todos, principalmente à Rita Gomes, que organizou esta participação. Queria felicitá-la por a iniciativa e também dizer-lhe que é um gosto muito especial estar com todos os nossos ouvintes de forma remota, de forma virtual. A sua pergunta é muito interessante, mas é muito complexa do ponto de vista da resposta, não é? De qualquer Sim. forma, eu diria que estamos a viver, de facto, um momento difícil, diria estranho, de grande imprecisão, eu diria também com uma certa, eu diria uma certa drama existencial, se quisermos, na forma como estamos a tentar consciencializar que, de facto, há uma inconsistência ainda muito grande do ponto de vista da evidência científica sobre a explicação do impacto que este vírus tem na população mundial e regional e local. De facto, a ciência médica ainda não tem muitas respostas para aquilo que está a acontecer. Por um lado, temos esta necessidade de que termos uma atenção especial à saúde e, por outro lado, à economia. E nesta duplicidade de critérios jogam aqui muitos interesses à volta disto e, obviamente, que normalmente quem é mais penalizado são as crianças e os idosos. E isso é preciso assegurar, antes de tudo, que o princípio e o fim da vida está a ser testada por este vírus, que é verdadeiramente democrático, que atingiu todas as crenças, situações geográficas, culturas,
E tem também uma mensagem biológica muito forte e também divina, de algum modo, que nos vem ensinar que temos que dar as mãos em conjunto para viver em comunidade, em vez de termos uma dimensão demasiadamente egocêntrica no modo como estávamos a viver. De facto, isto é uma forma de podermos ter a formação de uma consciência nova, uma consciência mais clara em relação a isso. Eu diria, em relação à sua pergunta, que a primeira coisa que me preocupa é a pandemia do medo, de um certo pânico e de uma certa ansiedade que se gerou nos pais, nas crianças, nos professores, na comunidade educativa em geral. Esta pandemia do medo é pior, provavelmente, que o próprio vírus, porque, de facto, estamos a criar outro tipo de doenças a curto, médio e longo prazo, que provavelmente não estamos ainda a ter consciência da sua totalidade. E eu penso que as crianças, antes do confinamento em março, elas já estavam confinadas, porque nós tínhamos já muitas preocupações relacionadas com a saúde física, com a saúde mental, com a saúde social destas crianças, com uma escola que estava a viver uma situação interessante de progredir no seu modelo, no seu paradigma, em termos de podermos alterar a forma do seu funcionamento, e com esta pandemia, após o confinamento, o que se tem verificado é que, pelo menos os estudos que a gente tem na Faculdade de Motricidade Humana, é que as crianças provavelmente não, temos a certeza, porque temos esses dados, não só têm mais excesso de peso, têm mais iliteracia motora. Eu, pelo menos, ainda esta manhã estive a trabalhar com as minhas crianças. Eu estou a trabalhar desde julho com as minhas crianças e com os meus alunos da faculdade. E o que observamos é que houve uma regressão nestas competências motoras e sociais das crianças. Com certeza que elas tiveram um prazer enorme em voltar à escola, no regresso à escola, para ver os amigos, principalmente, e estar com os professores. Eu acho que a Direção-Geral de Saúde, também o Ministério da Educação, obviamente as associações de pais, também os agrupamentos escolares e toda a comunidade educativa fizeram um trabalho extraordinário, mas o que é facto é que estas regras que foram colocadas pela Direção-Geral de Saúde, a meu ver, são demasiadamente rígidas. Acho que deveríamos alargar um pouco a interpretação dessa rigidez e torná-las mais flexíveis, porque as crianças, obviamente, têm que brincar muito, têm que ser ativas, têm que se tocar, têm que olhar nos olhos, principalmente até à puberdade. Eu acho que nós temos que desconfinar um pouco estas medidas tão agressivas de limitações que as crianças têm, porque isso tem muitos danos do ponto de vista psicológico, de um ponto de vista motor e também de um ponto de vista social. Se nós hoje formos às escolas, no sentido geral, o que se observa é uma certa desorientação de procedimentos, quanto ao distanciamento, quanto ao facto de estarem sentadas demasiadas horas na sala de aula. Os intervalos não se fazem, há corredores demasiadamente rígidos onde as crianças passam. Quer dizer, nós estamos a criar aqui uma estão a ficar demasiadamente... Eu vejo isso na cara delas, quer dizer, preocupadas. Elas estão a assimilar o que é esta pandemia, o que é esta doença, mas acham as coisas muito estranhas. Estamos a criar crianças incertas e estranhas. E isso não é bom. Eu acho que atualmente a escola passou outra vez a ser um hospício, uma caserna, uma prisão, um quartel militar. Usa muito esta expressão da prisão, que as crianças estão numa prisão-escola, não é? As escolas estão cheias de novas regras. Exato. Rita, parece mesmo isso, parece mesmo uma prisão-escola. Agora, quais são os efeitos que isto tem do ponto de vista do seu desenvolvimento, não é? E principalmente o desenvolvimento emocional, não é? Porque observa-se que há uma certa instabilidade, há uma certa intranquilidade. Eu observo no corpo delas, das crianças em geral, principalmente no pré-escolar, no primeiro ciclo, segundo ciclo, que estas crianças, de facto, expressam um pouco uma ambiguidade que também sentem na família, sentem na escola e sentem na comunidade. O que quer dizer que também, do ponto de vista da macroestrutura institucional, também há muitas fragilidades nas informações que se dão,
na forma como são assimiladas por todos. Mesmo as regras da Direção-Geral de Saúde não são muito claras. Veja-se ainda a polémica de hoje em relação às 10 horas das crianças que foram infectadas, que podem ou não regressar à escola. O que me preocupa, acima de tudo, é que, para além desta pandemia do medo, desta incerteza e desta ameaça existencial que estamos a viver, o medo, de facto, apodera-se do próprio corpo, e isso tem muitas consequências na comunicação, nas relações sociais, na comunicação não verbal e até nas aprendizagens. Por outro lado, também acho que se há preocupações em recuperar as aprendizagens escolares que as crianças provavelmente não tiveram desde março, e também é necessário assegurar preocupações no âmbito da saúde mental, eu diria que é fundamental também ter atenção à saúde física, porque as crianças de facto estão com mais excesso de peso, algumas com mais obesas. Por outro lado, observa-se uma regressão na sua cultura motora. Eu tinha crianças que tinham já um nível de aperfeiçoamento motor muito elevado, e agora, ao fim destes 6 meses, eu verifico que elas regrediram. E ninguém está preocupado com essa matéria. Isso era uma questão fundamental da Organização Mundial de Saúde, das Nações Unidas, da Unicef, da Unesco, da própria organização da Plataforma da Atividade Física em Portugal, no Ministério da Saúde. E agora parece que ninguém está preocupado com isso. Hoje tudo preocupado só com o cérebro. Só que tudo está preocupado com o cérebro e com as aprendizagens. E eu pergunto, mas o cérebro não é a única coisa que vai para a escola. O cérebro não vai sozinho. Vai o corpo todo. E a atividade física que também tem um papel fundamental na aprendizagem. Eu diria brincar e ser ativo. Exato. Não é só a atividade física, é porque as crianças quando se mexem, quando se movem, não se movem para ter saúde, isso é um disparate conceptual. Sim. As crianças movem-se porque têm uma dinâmica simbólica que as acompanha, não é? E que dão sentido à forma de mover o corpo. Portanto, elas brincam e são ativas, mas não fazem atividade física para serem atletas ou terem mais saúde. Isso é um disparate, isso tem sentido após a puberdade. Antes não tem. Portanto, há aqui uma ausência do brincar, porque eu, em março, abril, já tinha dito que a maior prioridade que teríamos no regresso às escolas seria decretar o estado de emergência para brincar ao ar livre, como aconteceu há 100 anos com a gripe espanhola e com a tuberculose, em que muitas escolas, a solução que tiveram foi vir para o exterior para diminuir o nível de transmissibilidade do próprio vírus e dessas doenças que aconteceram. Esta não é a primeira. O nosso corpo tem que coabitar com bactérias e com vírus, e por isso é necessário que tenhamos que desenvolver 3 coisas fundamentais. Uma, a capacidade de resiliência, isto é, brincar e ser ativo desenvolve nas crianças uma capacidade de resiliência absolutamente fantástica. Em segundo lugar, uma capacidade imunitária, porque é óbvio que se as crianças se mexerem, se forem ativas, se apanharem sol, se vierem para o exterior, tiverem contato com a natureza, elas têm mais condições, do ponto de vista do seu organismo, para resistir a essa agressividade que o vírus pode ter no organismo. E em terceiro lugar, que também não deixa de ser importante, para além da resiliência e da imunidade, a possibilidade de poderem aprender coisas novas, experimentando e fugindo a espaços fechados, confinados, em que as crianças estão muitas horas sentadas, não é? Porque isso é demasiadamente grave no desenvolvimento infantil. Por isso é importante que nós possamos encontrar estratégias, formas de pôr as crianças cá fora, no meio da natureza, em espaços exteriores. Eu não gosto da palavra recreios, porque recreios é uma alternativa ao trabalho, que é o trabalho da sala de aula. Não, há espaços interiores e espaços exteriores. E as crianças circulam e os professores criam contextos desafiantes para que as crianças possam aprender. Aprendendo através da própria experiência, para criar aprendizagens significativas, interessantes no seu desenvolvimento. E por isso, a escola deveria estar hoje ao ar livre. Tirar os currículos da sala de aula para o ar livre. E como se fez há 100 anos, e resultou plenamente. E por isso acho que era uma questão absolutamente fundamental. O terceiro elemento é fazermos tudo o que está ao nosso alcance para dar tempo, para que a criança tenha tempo de ser criança. Porque, de facto, há uma tendência para aumentar
o número de atividades organizadas, estruturadas, uma espécie de criança-agenda que não favorece o prazer, a aventura, a conquista, a capacidade de superação, que é absolutamente essencial em tempos desta natureza. Eu vivi situações na minha história de vida em que aprendi o que é os limites da vida, da morte. Crianças, meninos de rua no Rio de Janeiro que viviam limites de violência e percebi exatamente o que é o conceito de resiliência, assim como crianças em situação de guerra, não é? Em que elas, altamente traumatizadas, conseguiam sobreviver e conseguiam brincar, o que é curioso. Portanto, nós aqui temos que desenvolver esses mecanismos que o organismo transporta. Nós temos capacidades de autoadaptação, capacidades de autodesenvolvimento. E não pode ser tudo imaginado em função de lógicas do adulto, em que as crianças são escravizadas de um ponto de vista do interesse da escola, do interesse do currículo, do interesse do professor, do interesse da sala de aula, do interesse da aprendizagem, do interesse do pai, que só quer que ele saiba ler, escrever e contar, e não ouvindo, participando, tendo autonomia, tendo aquilo que eu chamaria independência, que é conquistada pelo próprio. Isso é que era fundamental que as escolas pudessem promover para haver mais alegria, mais prazer, mais contato social e, acima de tudo, brincar muito, que é um mecanismo ancestral, uma ferramenta poderosa que temos ao nosso alcance e que podemos utilizar nas escolas. O que eu observo neste país é que ainda não foi assimilado esta ideia do que é a infância e do que é o brincar, do que é o ser ativo. Não é? Este é o grande desafio do século XXI, que é desconstruir uma dimensão interpretativa de que aprender, não é? Passa por uma dimensão impositiva, ou que ensinar passa por colocar a criança sentada muitas horas a ouvir dinâmicas explicativas e demasiadamente impostas. Aprender não se pode fazer de uma forma imposta. O ensino não se impõe, descobre-se a aprendizagem. E, portanto, é preciso ter aqui uma capacidade de leitura de aligeirar um pouco a vida das crianças na família, na escola e na comunidade. Isso é absolutamente essencial neste momento, não é? Sim, isso já acontecia antes da pandemia, as famílias esquecerem-se que as crianças têm que ter o direito à brincadeira, não é? Aquele excesso de horários rígidos, excesso, se calhar, de atividades extracurriculares e depois falha a parte da brincadeira, que é tão importante. Eu queria lhe perguntar se em relação ao uso de máscara, que impacto é que pode ter, qual é o impacto que acha que pode ter nas crianças, principalmente falando das crianças em idade pré-escolar? Em que... Eu acho que a máscara... Existem muitas máscaras na escola neste momento, não é? Sim. Existem, de facto, muitas máscaras, falando de um ponto de vista simbólico. Sim. Mas eu diria que será um crime que nós coloquemos máscaras em crianças até aos 10 anos, quer dizer, principalmente até à puberdade. Não, eu aqui estava a perguntar mais na questão dos pais e professores, o uso de máscara por eles... Em relação às crianças, não, isso é fundamental. Pronto, é que isto pode ter Exato. impacto no desenvolvimento emocional das crianças, o facto de lidarem com os pais com máscara, os auxiliares educativos, os educadores de infância. Essa questão é absolutamente fundamental. É óbvio, eu próprio também estou em contato, tenho 70 anos e estou à beira da reforma, sou uma pessoa de risco, não é? Pela idade e por outras comorbilidades que tenho. Mas quando estou com as crianças e obviamente quando estou na escola eu uso máscara e acho que todos os professores devem utilizar. Isto é, o nível de transmissibilidade do vírus não está ainda provado cientificamente que as crianças tenham uma carga viral suficientemente forte. Mas os adultos têm que se proteger, como é óbvio. Os adultos têm que se proteger. E têm que ter regras básicas, não é? A desinfecção das mãos, a máscara, isso é absolutamente essencial. Agora, eu acho que na relação pedagógica estabelecida com crianças, devemos não criar monstros, quer dizer, monstros pedagógicos, quer dizer, elas têm que me ouvir, sentir o meu olhar, a minha voz, a minha presença, a minha distância. Com crianças pequenas, obviamente que as crianças têm que se tocar, e eu abraço-as, e eu não tenho problema nenhum em tocar nas crianças, porque obviamente elas necessitam desse apoio e dessa segurança. Eu diria que, como diz João dos Santos, um grande mestre que tive na minha formação, um grande pedopsiquiatra português, ele dizia que as crianças, numa primeira fase, têm que ter, obviamente, afeto, colo, alimentação
E isso a mãe, obviamente, tem que fornecer. O pai é pouco importante andar por ali, não é? Mas a mãe tem que dar toda essa segurança que é essencial, essa proximidade, essa segurança que é essencial. Mas assim que for possível, ensinar é dar distância. Isto é dar distância. É provocar distanciamento. As crianças necessitam de ganhar a sua autonomia. E hoje o maior problema que nós temos na sociedade portuguesa, infelizmente, ao contrário do que acontece em muitos países da Norte da Europa, nós temos duas pragas que se instituíram mesmo antes da pandemia em Portugal. Uma é a superproteção patológica em termos da relação parental para com os filhos. E a outra é o medo que se instalou na cabeça dos pais e dos adultos em geral na escola, de que a criança não pode ter nenhum contato com risco. Quer dizer, tirou-se tudo o que era essencial no meio escolar. Tiraram-se as árvores, tirou-se a vegetação, tirou-se... Hoje as escolas parecem presídios dentro de muros, em que se iluminou as salas de aula com todos os ingredientes que são fundamentais para o desenvolvimento da criança, inclusivamente os dispositivos digitais, e retirou-se tudo o que era interessante para as crianças na escola lá fora. Isto é, os espaços exteriores são desoladores. Quer dizer que tirou-se tudo o que era interessante. As crianças hoje não conseguem ter possibilidades de subir uma árvore, não conseguem ter terra, não conseguem ter água, não conseguem ter pauzinhos, pedras, não tem nada. Hoje os recreios, os chamados espaços exteriores, são de facto espaços que não oferecem nenhum desafio às crianças. Eu acho que neste momento, depois da pandemia e do regresso às escolas, uma das maiores prioridades que deveríamos instituir era fazer protocolos com o poder local, com as autarquias, municípios, juntas de freguesia, etc., para que melhorassem, existindo projetos e existindo até protocolos de cooperação, no sentido de poder melhorar os espaços cá fora, os espaços exteriores, torná-los mais confortáveis, mais verdes, mais sustentáveis, para que as crianças ganhassem até mais consciência daquilo que é a necessidade da sustentabilidade do planeta e também daquilo que é a sua vida como corpo, como organismo, porque as crianças têm necessidade, quando brincam, quando são ativos, de perceber o que está dentro de si e aquilo que está no seu mundo à volta, não é? Aquilo que é o envolvimento que a rodeia. Brincar é um instrumento poderoso exatamente por isso, porque brincar é um comportamento ancestral que pode ser observado em animais e em seres humanos, e sabe-se hoje que é fundamental, nas primeiras idades, as crianças brincarem muito, porque fortalecem muito um conjunto de dinâmicas internas que têm a ver com mecanismos de adaptação, não só motora, cognitiva, social e emocional, mas também desenvolvem os níveis de criatividade que são essenciais para um futuro incerto que estamos a viver e que vamos viver. Porque nós hoje vivemos uma cultura híbrida entre, por um lado, uma sedução que temos de querer ter uma vida mais natural, viver menos devagar, sem ser à pressa, ter mais contemplação, ter mais contato com o silêncio e não com o ruído, vivermos um corpo em maior plenitude. Mas também temos, por outro lado, uma sedução do mundo digital, do mundo virtual, das novas tecnologias. De facto, vivemos aqui num controlo que não é muito claro, entre, por um lado, um vício progressivo dos ecrãs e do tempo que passamos sentados. Eu acho que a quantidade de horas que hoje as crianças e os adultos estão sentados é uma das piores doenças do século. Porque o facto de estar muitas horas sentado, isso provoca imensos efeitos no nosso organismo, principalmente nas doenças de coluna, nos problemas visuais, nos problemas da visão. Por outro lado, ainda não se sabe ainda as consequências de aspectos relacionados com portanto, a carga que pode ter magnética desses dispositivos digitais. E, por outro lado, toda a gente sabe que o contato com o meio natural é absolutamente essencial. Esse combate controlado, ansiogénico que estamos a passar, implica que a escola também tenha que se reinventar, não é? Para dar a estas crianças, provavelmente, aquilo que elas necessitam para um futuro que é imprevisível, de competências, daquilo que nós chamamos de currículos moles. O que é que são currículos moles? São, basicamente, competências que têm a ver não com alunos, mas com pessoas. As crianças são pessoas antes de serem alunos, não é? Para quê? Para desenvolverem o pensamento crítico, que é absolutamente essencial. Em segundo lugar, aquilo que é lidar com problemas complexos, não é?
Em terceiro lugar, serem capazes de resolver problemas de qualquer tipo de natureza. Trabalharem muito em equipa, uma visão cooperativa. E, em último lugar, saberem comunicar com os outros. Aliás, este é um dos objetivos principais nas primeiras idades. As crianças melhorarem muito a capacidade de convivência com os outros. Saber viver com os outros é talvez um dos maiores objetivos nas primeiras idades e no meio escolar, quer na família, quer na escola. E estas deviam ser competências essenciais a serem resolvidas. O que é que acontece hoje? Temos uma escola ainda muito conservadora, muito tradicional, não é? Que tem um conhecimento muito imposto, muito replicativo, que é muito conduzido, acima de tudo, para grandes aquisições cognitivas, as chamadas aquisições consideradas socialmente úteis, como ler, escrever e contar. Há crianças de 5, 6 anos em que os pais já querem que elas aprendam a ler e a escrever. Porque o sonho desses pais é que elas vão todos para a universidade. Eu, se fosse Ministro da Educação, que não quero ser, a primeira coisa que faria era acabar com o acesso ao ensino superior, porque diminuiria consideravelmente esta ansiedade de que os seus filhos sejam os melhores do mundo e que todos têm que ser doutores e engenheiros. Ora, o futuro já nos disse que não vai ser nada assim. Vão aparecer outras profissões, a inteligência artificial, a genética, as neurociências vieram demonstrar que o futuro é completamente incerto. Nós temos que preparar estas crianças para um mundo completamente desconhecido. E, portanto, estamos a correr no erro de negar a estas crianças uma amputação de direitos que são fundamentais, e um deles é o direito à participação e o direito à brincadeira, o direito ao brincar. E por isso temos feito tudo o que está ao nosso alcance para divulgar propostas, como é, por exemplo, a plataforma Alimenta a Brincadeira, o Bongo, por exemplo, para dar sugestões para os pais brincarem mais com os filhos, saírem mais para a rua, viverem o território da cidade, serem mais participativos com os seus filhos, não ficarem com tanta angústia das crianças poderem estar em situações de risco. A criança tem uma grande capacidade de controle do risco. Educação para o risco e educação ambiental passou a ser duas necessidades fundamentais para o futuro que aí vem, não é? E, portanto, diria que neste regresso à escola, os pais que tiveram confinados com as crianças em teletrabalho, em telescola, e as crianças passaram muito tempo sentadas como os pais, para muitas famílias foi uma excelente oportunidade de os pais terem mais consciência do que é estar com os filhos. Também deu muitos divórcios, é preciso dizer. Mas para outras famílias foi um inferno, porque houve muitas injustiças, porque este ensino remoto não chegou a todos, não é? E para além disso já se sabe claramente, de um ponto de vista do que foi esta experiência do confinamento, e esperemos que não volte a ser, que o teletrabalho, ou se quisermos o ensino remoto, não resulta com crianças, não é? Eu costumo dizer, a brincar, que daqui a 10, 15 anos podemos ter robôs no mercado muito baratos, mas esses não substituem o professor. O professor é insubstituível, não é? Ele é insubstituível na escola. O contato social, o contato emocional, o contato relacional, o contato físico, esse não pode ser substituído por um robô. Aliás, andamos a fazer um erro estratégico enorme para o futuro. Uma grande necessidade de robotizar os comportamentos humanos e, ao mesmo tempo, uma necessidade também de humanizar os robôs. E esta é uma guerra que estamos aqui no mundo inteiro, que julgo que vai havendo progressiva consciência de que temos que mudar os nossos comportamentos, o nosso estilo de vida, que temos que criar uma outra consciência comunitária muito mais amiga das crianças e muito mais capacitada no sentido dos adultos terem mais capacidade de autocrítica sobre o estilo de vida que estão a ter, não é? Porque se viverem com muita ansiedade, com uma ideia de que o que interessa é a produtividade, é a aparência do corpo, é os rankings, as notas, isso já praticamente não tem grande sentido neste mundo complexo e impreciso em que estamos a viver, não é? Eu acho que temos que mudar o chip para mudar o paradigma, não só do que é a educação parental, mas também do que é a educação na escola. E fazer aqui, obviamente, uma troika. Esta troika tem que ser feita para o futuro em 3 dimensões: os pais, a escola e a comunidade. E eu acho que neste momento a melhor proposta seria avançarmos progressivamente para um paradigma em que a escola tem um papel fundamental em ir buscar o conhecimento à comunidade, sair dos muros, sair da ilha onde vive, no sentido de as crianças poderem ser pequenos pesquisadores, pequenos cientistas, pequenos artistas, que o professor lhes dá instrumentos para que eles se apoderem deles e poderem ir analisar, procurar o conhecimento. Pode ser num
obviamente, nos dispositivos digitais, mas também ir à realidade da sociedade onde vive para procurar esse conhecimento. E nós, provavelmente, temos que ter aqui uma contribuição fundamental dos pais para perceber que é preciso mudar esse cenário e também das comunidades locais. De tornar as ruas mais acessíveis, mais caminháveis, fazer projetos participativos com as crianças, no sentido de oferecer um conjunto de atividades que a comunidade pode, de facto, ter nas suas mãos. Porque não colocar as crianças a visitar parques, a fazer as aulas ao ar livre, a poder contatar com artesãos, poder aprender a fazer várias técnicas. Por exemplo, ir a uma padaria, ir a um museu. Quer dizer, a escola tem que se abrir para a comunidade. Fazer uma espécie de comunidade de aprendizagem. Eu diria que isso era absolutamente essencial. Agora, na infância tem que se brincar muito. Isso é claro. Nós sabemos quais são as consequências de quando as crianças não têm a oportunidade de ter espaço e tempo para brincar. Era uma das perguntas que eu tinha para lhe fazer, é qual é que era o benefício da brincadeira no desenvolvimento infantil? Quais são as consequências da ausência de brincadeira? A professora ia dizer agora, a falta da brincadeira, o que é que pode fazer? Exatamente. Rita, nós sabemos que nos últimos 40 anos, por trabalhos científicos realizados em todo o mundo, que houve uma decadência, uma espécie de um declínio do brincar e da atividade física na infância, não é? Nas primeiras idades. E com grandes consequências no excesso de peso, na obesidade, na diabetes, nas doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, etc. E houve também um aumento muito dramático das desordens mentais, que a Rita sabe muito melhor do que eu sobre isso. O aumento da ansiedade, da depressão, da hiperatividade e do déficit de atenção, e também o stress, e muito preocupante é, neste momento, os sentimentos de suicídio na passagem da adolescência para a idade adulta, não é? Essas taxas têm aumentado enormemente. E nós sabemos que, sabemos claramente também por estudos já realizados, que o facto de as crianças não brincarem, a privação do brincar e do ser ativo na infância tem muitas consequências. A primeira delas, que se sabe cientificamente, é que as crianças têm menor desenvolvimento das áreas importantes do córtex pré-frontal, não é? E a edificação de um cérebro pró-social. Isso sabe-se claramente que aquelas que foram privadas, como nos animais acontece nos seres humanos, quando são muito privados de brincar, há consequências ao nível do desenvolvimento do cérebro. Por outro lado, também problemas de comportamento negativo, como são situações de violência, de bullying, de também problemas disciplinares, que são crianças que vivem muito agitadas, que vivem com um comportamento muito instintivo, do ponto de vista agressivo, não é? E, acima de tudo, nós sabemos também que quando as crianças não têm o tempo suficiente para brincar, apresentam problemas no sucesso escolar. Ainda ninguém falou nisto. Mas há uma correlação muito forte. Nós temos feito estudos na Faculdade de Saúde Humana que demonstram claramente isso. Porque o brincar fortalece não só o desenvolvimento psicomotor, mas fortalece também o desenvolvimento emocional, as emoções, os sentimentos, e também, obviamente, a parte da socialização, que é absolutamente essencial. E, portanto, sabemos que essas relações sociais podem ficar comprometidas se as crianças não brincam. Também tendências para problemas com a justiça mais tarde, porque é preciso ver que, como dizia João dos Santos, o adulto é, no fundo, um espelho daquilo que ele foi na infância, não é? Por isso é que a infância é tão importante. Hoje nós estamos a viver uma situação em que há crianças que não têm infância, não é? São crianças sem infância. E isso tem muitas consequências no futuro, porque os adultos querem que elas cresçam rápido, cresçam depressa, não é? Que tenham, que façam aquisições muito rapidamente para terem sucesso. Ora, nós temos que inverter essa lógica, porque as crianças não crescem à pressa, não é? As crianças têm o seu ritmo, têm os seus níveis de desenvolvimento que têm marcadores biológicos que devem ser respeitados, e têm um envolvimento que deve facilitar que esse desenvolvimento se faça de uma forma correta, saudável. E por isso é importante também que estas transições do pré-escolar para o primeiro ciclo, do primeiro ciclo para o segundo ciclo, para o terceiro ciclo, para o ensino secundário, para a universidade, começa lá atrás na creche, quer dizer, a respeitar o que é um bebé e a perceber que ele tem necessidade de aprender a pensar, aprender a falar, aprender a pôr-se de pé, e tudo isso são aquisições que são necessárias, que nós, o adulto, tenha que ter algum tempo de espera e não impor lógicas
que force as crianças a fazer aquisições muito precoces, porque isso tem depois muitas consequências, não é? Eu tenho alunos na universidade que são de uma imaturidade emocional enorme. E é devido a quê? É devido a um modelo de ensino-aprendizagem ao longo da vida que foi extremamente violento na forma organizada, estruturada com que tudo foi feito. E, por outro lado, eu diria que quando há bocadinho disse que as duas grandes pragas eram a superproteção e o medo, há uma outra, que é, hoje em dia, os pais, porque os pais querem tudo bom para os filhos, isso é óbvio, mas correm um erro, têm um erro fatal, que é dar tudo pronto às crianças. Ora, a Rita sabe melhor que eu, e até pode explicar melhor que eu isto, que a frustração e o tédio são absolutamente fundamentais para o desenvolvimento infantil, não é? Sem tédio e frustração não há desenvolvimento. E os pais hoje... Eu tenho crianças que aos 6 anos não sabem atar os sapatos. Eu tenho crianças que não se conseguem vestir os casacos Não se conseguem vestir sozinhos, sim, são altamente Exatamente, não têm dependentes. Sim, autonomia. não são autónomos, Por exemplo, a cada independência e vez mobilidade mais. das crianças em Portugal é dos mais baixos da Europa. As crianças não vão a pé para a escola. A criança está sentada em casa, sentada no assento do automóvel, sentada na escola, sentada todo dia. Há crianças que passam 5, 6, 7, 8 horas sentadas por dia. Qual é a consequência que isto tem para o organismo? Enorme. Para os membros inferiores, para os membros superiores, para o cérebro, para a coluna, para o coração, para tudo. Porque nós não viemos ao mundo para estar sentados no sofá. Quer dizer, nós viemos ao mundo para mexer o corpo. Como é lógico. Eu também acho que isto também resulta muito da forma como a nossa sociedade se encontra neste momento. Eu acho que as famílias também se encontram muito sobrecarregadas, Claro. com níveis de exigência muito grandes no trabalho e falta tempo. Eu acho que falta tempo aos pais, principalmente durante os dias da semana, para dar mais apoio aos filhos. E talvez também passe por aí. Sim, inteiramente de acordo com a Rita, porque de facto as crianças são escravizadas, são vitimizadas pelo tempo que os pais estão a trabalhar. Não é? E E os os pais professores delegam também muito são também na vitimizados. escola e delegam muito na Claro, escola a educação dos filhos, porque na realidade há muitos que claro. vão buscar os filhos às 7 da tarde, é chegar a casa, Exatamente. são as rotinas, é o jantar e a Rita, dormir. há crianças que na creche que passam 10 horas, Sim. desde as 8 da manhã até às 8 da noite. É inacreditável. Quer dizer, não há consciência cívica, não há consciência política, não há consciência até científica de se perceber que é um crime ter as crianças aprisionadas na escola durante tantas horas. E mais, e não lhes permitir que elas se possam mover, se possam mexer. Eu fiz a campanha há muitos anos da Skip Portugal sobre as crianças que têm menos horas de brincadeira que os prisioneiros nas celas. Foi uma campanha interessantíssima, feita nos Estados Unidos da América, em que demonstrou que os prisioneiros nas prisões têm mais tempo livre do que as crianças atualmente. Têm, em média, 1h30 a 2 horas por dia de brincadeira livre. Mas repare, é muito pouco tempo, porque não há equilíbrio entre atividades organizadas e atividades não formais. Por exemplo, a escola a tempo inteiro é um conceito violentíssimo para as crianças, porque elas têm não só as horas da escola, mas depois têm as atividades extracurriculares, que passa pelas atividades de enriquecimento curricular, passa pelos tempos livres, que são organizados, passa depois por programas que os pais fazem para os filhos fazerem atividades não só religiosas, como desportivas, como também artísticas. Elas têm uma agenda maior que os pais. E isto é muito violento para as crianças, não é? Da mesma maneira como se chega a férias, as famosas férias, as crianças vivem um drama enorme, porque, no fundo, é uma continuação da escola. As crianças não vivem, de facto, em plenitude das férias. Os pais vêm de lá mais cansados do que foram, não é? Porque quiseram que aquilo fosse tudo organizado, quando deveria ter sido um tempo extraordinário para as crianças poderem dar uso ou dar aso à sua imaginação, à sua fantasia, à aventura. Portanto, eu acho que, vamos lá ver, fazendo uma síntese desta primeira parte da conversa, as regras sanitárias têm que existir, porque de facto isso é fundamental, mas não podem ser muito violentas para as crianças. Os adultos têm que se proteger, óbvio. Acho que não deveríamos estar muito preocupados, eu diria obcecados, patologicamente obcecados com as aprendizagens escolares e com a sua recuperação. Acho que deveríamos estar mais preocupados com a saúde mental e com a saúde física em relação ao futuro. Libertem as crianças, deixem as crianças em paz, façam atividades prazerosas com elas, principalmente no exterior. Não tenham essa preocupação
tão fixa de respeitar o distanciamento físico, o contato físico. Em crianças isso não resulta, as crianças têm que se contatar, têm que se agarrar, têm que se mexer. Por outro lado, melhorar os objetos, melhorar os adereços, melhorar os contextos para que elas possam ter oportunidades de exploração e também de aprendizagem. Isso é algo que hoje acho que é fundamental. Por exemplo, dou-lhe um exemplo que é muito, muito simples. Hoje na escola é quase proibido pelos adultos e pelos pais das crianças brincarem às lutas, serem perseguidas e perseguirem. Quem não se lembra na sua infância de jogar às escondidas, de jogar ao mata, de jogar ao toque e foge, de jogar aos polícias e ladrões, isso são brincadeiras que hoje estão proibidas na escola. Anda tudo aos berros, tudo aos gritos, tudo com apitos, tudo em fila. Parece um quartel militar, não é? Quando as crianças têm necessidade biológica, ancestral, não é? Isto está estudado nos animais e nos homens. Eu, por exemplo, estudo este fenómeno, não é? Do jogo de luta. E as crianças têm necessidade de lutar, de se matar uns aos outros simbolicamente. Deixem que as crianças se batem. Isso é fundamental para o seu desenvolvimento. Estou a falar de um ponto de vista simbólico. Porque quando as crianças se matam simbolicamente, elas estão a fazer uma espécie de preparação para a morte. Estão a querer atingir limites. Quando as crianças se confrontam com limites, dão mais sentido à vida, dão mais sentido à existência. Não é? Por isso os brinquedos bélicos são excelentes instrumentos para as crianças brincarem. E, portanto, não deitem fora. Porque se as crianças não têm uma espada ou não têm outro instrumento qualquer, agarram um pau e fazem isso. Portanto, é preciso que as crianças possam perseguir e ser perseguidas. Por exemplo, os adultos gostam muito de perseguir. Mas as crianças gostam, acima de tudo, é ser perseguidas para não serem apanhadas. Isto é muito interessante. Isto é uma lógica animal. É uma lógica que tem milhões de anos de existência. Darwin já estudou isso. E todos os evolucionistas estudaram isso. E as crianças são portadoras dessas tendências de milhões de anos que vêm no nosso código genético. E, portanto, quando a gente olha para o que é que as crianças fazem de forma livre na escola, a primeira coisa que elas fazem é andar a correr umas atrás das outras. Porque isso é um mecanismo ancestral de caça, não é? De pegar a presa, não é? E eu hoje estou muito preocupado porque vejo a maior parte das crianças, algumas delas já não têm prazer em fazer esse tipo de atividades. Ficam muito quietinhas. E essas é que são crianças problemáticas, não são aquelas que têm energia, que são agitadas, não é? Essas são fantásticas, porque são o espelho da humanidade em que foi sempre necessário lidar com o risco. Não há risco zero com esta pandemia. Não há risco zero. E, portanto, sabe o que é que eu acho? Que hoje em dia os tablets e os telemóveis também servem muito para neutralizar este instinto que as crianças têm. Toda a razão. Toda a razão e muitas vezes e é assim que elas os perdem. Exatamente. Vão buscar essas figuras, esses heróis, numa dimensão muito simbólica, não é? Narrativas muito simbólicas, mas Rita, mas é preciso vivê-las com o corpo, não é? Eu tenho aqui um neto em casa com 4 anos e ele adora ver os filmes nos dispositivos digitais ou na televisão e adora aqueles programas que são mais usados e que são mais conhecidos. Mas, ao mesmo tempo, eu ando farto-me de brincar às escondidas com ele aqui em casa, porque isso é também fundamental. Olhar para a realidade e não numa visão meramente ficcionista, não é? Eles têm que viver o corpo em situações reais e lutar, por exemplo, quem é que tem mais força, quem não tem, jogar à caça ao tesouro, jogar às escondidas em casa, é uma atividade lúdica absolutamente extraordinária. Eu aqui em casa faço verdadeiras sessões de jogo das escondidas com o meu neto. Isso é essencial. Assim como brincar com os objetos, a cozinha passa a ser um playground, ele brinca com os tachos, com as panelas, com as facas, com os garfos, com as colheres, e é um verdadeiro estendal de materiais naturais em que as crianças podem brincar. Eu, por exemplo, acho que nós deveríamos fazer um programa de emergência nacional de como é que os pais podem promover o brincar em casa, como é que podem fazer o brincar ao pé de casa, não é? Na rua, voltar à rua. Sim. E, por outro lado, como é que os educadores deveriam fomentar dinâmicas lúdicas no meio escolar, quer em situações livres, quer em situações de brincadeira organizada. Isso seria uma necessidade absolutamente fundamental. Como esta plataforma que temos, em que há muitas sugestões para as crianças poderem brincar, não é? E que os pais podem consultar, deveríamos também ter, ao nível oficial do Ministério da Educação, não é? Já existem algumas coisas, como é o caso do IPDJ, que tem um programa que se chama Ser Ativo,
e que tem, de um ponto de vista, portanto, uma plataforma que permite que os pais possam ir buscar sugestões como é que pode ser ativo em casa e também na rua. Já existem alguns programas interessantes, mas não está, não está desenvolvido ao nível nacional. Não é um programa intencional, não é? Mas existem já algumas atividades na plataforma Alimenta à Brincadeira para as crianças agora para sentirem que está tudo normal, não é? Neste regresso às aulas. Exato. Por isso eu acho que estava eu a dizer que para além dessas plataformas que já existem, e esta do Alimentar a Brincadeira do Bongo é uma excelente plataforma, porque tem não só conselhos do ponto de vista do brincar e ser ativo, mas também tem do ponto de vista alimentar, do ponto de vista Consegue dar-nos um exemplo de 2 ou 3 atividades que pudessem ser feitas? Olha, acabei agora de propor mais 10 jogos para a plataforma, em que um deles é fazer papagaios para lançar para o céu. Outro é jogar às escondidas. Outra atividade é fazer bolinhas de sabão, por exemplo, que é uma coisa simples de fazer também, não é? Por exemplo, um outro jogo que também propus ontem tem a ver com, se me lembro, são 10 atividades que eu propus. Portanto, o lançar... fazer aviões de papel, por exemplo, que é uma coisa que a gente fazia todos na infância, não é? Fazer com dobragens, fazer aviões e depois irmos ver quem é que conseguia fazer o avião que conseguia voar mais, por exemplo. São atividades deste tipo, que são simples de fazer com os pais e as crianças. Pais e filhos, não é? E que são atividades simples, que são tradicionais, que são populares, não é? E, portanto, diria que já vamos numa listagem enorme de brincadeiras que estão propostas na plataforma, onde os pais podem ir buscar muitas sugestões, algumas delas que têm a ver mais com dinâmicas mais artísticas, outras mais relacionadas com o brincar e a atividade física, mas penso que é uma boa plataforma para ir buscar boas ideias, não é? Professor, e agora para terminar, queria lhe perguntar, se o confinamento regressar, o que é que acha que vai acontecer às nossas crianças? Se por acaso tivermos que ficar confinados novamente, que importância é que nós temos que dar à brincadeira para não deixarmos as crianças novamente fechadas em casa em modo sedentário? Rita, essa é uma pergunta complexa, também perigosa. Eu espero que nós não venhamos um novo confinamento. Sabemos hoje que Inglaterra, o país de Gales, vai entrar em confinamento. Sim. Provavelmente alguns países europeus, como Itália, Reino Unido, Espanha, França, não sei até que ponto, Alemanha, poderão eventualmente também entrar em confinamento. O nível de casos diários está a aumentar enormemente, como em Portugal. Mas eu acho que pelas características que nós temos do nosso povo, que é um povo aventureiro, pelas características da natureza que temos, que é um país que tem um clima extraordinário, apesar destes 3 dias agora vão ser de chuva e de temporal. São Bárbara, não é? Exato. Mas Rita, a gente tem um clima fabuloso. Pois temos. Temos um clima fabuloso. E também temos um povo que é inteligente e que sabe cuidar de si. E, portanto, se cada um individualmente tiver o bom senso de se cuidar bem, este vírus vai ser derrotado, vai se tornar endémico, independentemente das vacinas e dos medicamentos que aparecerem. Porque é preciso dizer que a gente estamos com muita esperança nas vacinas, mas é preciso que nós possamos ir buscar ao nosso corpo os ingredientes que nós temos para combatê-lo. Isso é o que eu acho. Nós temos que combater este vírus não numa dimensão artificial, mas numa dimensão natural. E como aconteceu na história da humanidade, nós vencemos sempre todos os vírus e as bactérias. E, portanto, nós também temos capacidade de criar a nossa própria imunidade. E, por isso, é preciso comer bem, dormir bem, ser ativo, todos os dias ter um corpo muito ativo. E se nós implementarmos isto nas crianças, nos jovens, nos adultos, nos idosos, algum equilíbrio entre teletrabalho com os pais e ir ao trabalho presencial, fazermos isso nas universidades, para os estudantes, no ensino secundário, eu acho que nós não teremos necessidade de entrar em confinamento.
a não ser que o nível de mortes diárias possa aumentar exponencialmente, que eu acho que não vai acontecer. Portanto, eu penso que é preciso, de facto, tratar da saúde dos portugueses, obviamente, em todas as idades, cuidar principalmente das crianças e dos idosos. Eu sou um idoso já, não é? Portanto, também preciso. Vou tomar a vacina da gripe amanhã, por exemplo, porque tenho necessidade de me defender também. Mas, acima de tudo, eu tenho é que encontrar dentro de mim, dentro dos dispositivos que eu próprio tenho, que estão cá ancestralmente colocados, para disponibilizá-los a combater este monstro. E, portanto, eu estou convicto que em Portugal esse confinamento não vai existir. Só se este vírus criar uma dinâmica muito complexa no momento em que aumentar também a gripe sazonal, não é? Se essa confusão criar muitos problemas ao Serviço Nacional de Saúde, aí sim acredito que vamos chegar ao momento em que realmente temos de tomar essa decisão. Mas eu neste momento estou muito confiante que Portugal não vai entrar no segundo confinamento, porque é a morte da economia e também é a morte da sustentabilidade dos portugueses, porque é preciso também pensar as pessoas que estão no desemprego, as pessoas que têm cada vez mais fome, as pessoas que não trabalham, o desespero que está a acontecer em muitas famílias, as responsabilidades que têm bancárias, e tudo isso é um grande drama. Por exemplo, Rita, como é que é possível haver neste momento, em todo o mundo, milhões de crianças que estão a morrer todos os dias por falta de água? Como é que nós estamos a desinfetar as mãos, a lavar as mãos todos os dias, e há crianças que nem sequer têm água para beber, não é? Nem nada para comer, que estão a morrer à fome, na miséria absoluta. Qual é a consciência que existe ao nível mundial sobre o desequilíbrio que existe nos continentes, nos países, aqueles que são mais pobres, mais desenvolvidos, hoje, e o número também de doenças para além do Covid-19, não é? Quais são o outro tipo de doenças que também estão a acontecer. Portanto, é preciso, eu diria que a palavra-chave era combater este excesso de dramatização, este excesso de pânico e este aumento de ansiedade que está a acontecer na população portuguesa. Tem que haver um equilíbrio. Principalmente dos pais e nos adultos, e tranquilizar as crianças, quer dizer, tranquilizar, eu diria mesmo, tornar natural, este vírus tem que se tornar natural, a compreensão mental sobre a sua existência tem que passar a viver no nosso cotidiano, é mais uma coisa que nós também temos que saber conviver, e naturalizar, humanizar a vida das crianças, eles têm direitos, não podem ser perdidos, e se vier um confinamento, eu acho que isso é um aprisionamento difícil de aceitar. Eu acho que nós não andamos a viver para nos esconder, não se pode esconder. Não é? Esconder é fugir. Eu acho que a gente deve se expor. Eu vejo ao contrário, quer dizer, como é que eu combato o vírus? É expondo-me, não é fugindo. Tal e qual como a brincadeira, não é? Eu quando vou caçar a presa, não posso fugir dela, não é? Eu tenho é que ir caçá-la, não é? Forma simbólica, não é? Eu tenho que caçar este vírus de uma forma inteligente. Não tenho que me refugiar, fechar em mim próprio, aniquilar a minha existência, porque ele existe. Não, nós temos que ter capacidade de viver de forma natural com esse vírus e fazer, obviamente, ter os cuidados que são necessários para a nossa existência, para a nossa vida, mas passar. Eu acho que é uma violência a quantidade de horas de informação que a gente está a receber dos canais televisivos, a toda a hora, a todo momento, a todo o segundo, sobre informações sobre o vírus. Vamos suavizar tudo isso. Vamos estar mais preocupados com a sustentabilidade do planeta, com a sustentabilidade da vida humana, com o bem-estar, com a qualidade de vida. Obviamente tendo os cuidados do ajuntamento, das pessoas, tudo isso. E ainda hoje estive num funeral em que estavam mais de 100 pessoas. E obviamente que todas elas tiveram o bom senso de respeitar a distância, de respeitar uma série de normas. É só isso que a gente tem que ter algum cuidado. Desinfetar as mãos, ter alguma distância, principalmente os adultos, protegerem-se em relação às crianças. Agora, as crianças não merecem que nós as estejamos a aprisionar da forma como estamos a fazer, porque isso é um momento de vida que elas nunca vão esquecer. E estou convicto, obviamente que a Rita sabe melhor isto do que eu, na sua profissão, de que estas crianças vão ficar muito marcadas emocionalmente.
e vão provavelmente começar a apresentar daqui a uns anos algumas consequências do seu equilíbrio mental, do seu equilíbrio existencial, e vamos ter provavelmente de tratar muitos aspectos relacionados com a saúde mental que estamos a desencadear sem o sabermos e que vão aparecer, portanto, mais tarde. Coisas que acontecem agora na infância vão aparecer mais Vai tarde, surgir, sim. sob forma de problemas. Por exemplo, a adolescência, que é uma fase ansiogénica, é uma fase difícil de transição. Muito provavelmente, muito daquilo que estão agora a viver as crianças vão apresentar-se mais tarde com problemas. E é preciso ter alguma atenção a isso, quer dizer, precaver, não é? Que estas crianças tenham uma existência que esteja de acordo com a sua idade. Não podemos ultrapassar fases, não podemos... temos que lhes dar uma infância, de facto, bem vivida, não é? Com boas experiências. Tentar que elas com tenham um uma ar vivência feliz. o mais normal possível dentro deste contexto que estamos a Exatamente. passar, porque eu acho que há crianças que estão a sofrer mais do que outras, e é Claro, pela tal claro. Também questão depende do da carcaço ansiedade familiar, e do depende medo da... dos pais. E é isso que nós temos Exato. E verificado. depende também da classe social, não é? Classes mais pobres, mais abastadas. Ao nível das classes sociais, podemos ver que há aqui diferentes impactos, não é? Agora, deveríamos criar um ambiente que fosse o mais natural possível e espontâneo. Os adultos têm que fazer um grande esforço para manter a sua espontaneidade como pessoas, darem-se a conhecer de forma espontânea e não com medo. Porque pais intranquilos criam crianças intranquilas. Pais com medo criam crianças medrosas. É preciso tornar as crianças fortes para saberem, de facto, viver a sua infância com felicidade, com sucesso e, acima de tudo, com um grande desafio com o risco, não é? O desafio com o risco é a solução. O desafio da morte, simbolicamente falando, é a solução para combater o vírus. Claro que podemos ter umas ajudas de umas vacinas e dos medicamentos, mas se nós não tratarmos de estarmos bem connosco próprios, o vírus mata-nos. Isso não tenho qualquer dúvida. O vírus mata-nos. Ainda hoje vi uma notícia de alguns cientistas que estão a tentar investigar quais são as consequências deste vírus a médio e a longo prazo, mesmo que tenham sido curados, não é? Parece que ficam muitas mazelas, não é? Parece que ficam muitas mazelas em vários órgãos. E, portanto, é necessário também perceber que nós temos de tratar de nós, do nosso corpo. Acima de tudo, colocá-lo ativo. Brincar muito com os filhos, fazer atividade física, ir muito para a natureza. Rita, eu diria com a mensagem final, não esqueçam a natureza. Não esqueçam o contato com a natureza. A natureza tem vitamina D, tem sol, tem imensos ingredientes que são fundamentais para a imunização, Para para criar reforçar a mais imunidade, imunidade. é verdade. Sim. Exato. E, aliás, a Sociedade Americana de Pediatria escreveu um artigo há cerca de um ano atrás, que é de facto um artigo absolutamente extraordinário, que dá como receita o brincar. Não é? Os pediatras são convidados a receitar aos pais o brincar como o remédio mais importante, não é? E você está de acordo com certeza com isto, não é? Claro que O sim. brincar é o ingrediente mais importante para curar todas as feridas e para curar todos os males. Brincar e ser ativo é, de facto, aquilo que as crianças precisam em tempos de pandemia. E, por isso, brincar acima de tudo, não só em espaços interiores, mas principalmente em espaços exteriores, não é? E com eles lá para fora. Ter o prazer de redescobrir a natureza. Não é? Parece que houve um apagão nas memórias dos adultos, dos pais, parece que se esqueceram da sua infância, não é? E não estão a fazer isso com os filhos. É preciso reabilitar essas memórias dos adultos, que são pais neste momento, não é? E tentar que eles percebam que as suas infâncias também foram perigosas, também fizeram coisas que Talvez não as deviam. crianças que crescem em ambientes rurais tenham mais vantagem sobre as que crescem nas cidades, porque essas. Sim, pois, o claro é que o Sim, problema é que são mais pobres, têm outras outras mazelas. mazelas. Sim, Pois, portanto, há aqui um equilíbrio que temos que perceber, não sim. é? Mas, obviamente, aquelas que têm maior contato com a natureza estão mais imunes e conseguem ter mais resiliência, não é? Mas diria que o brincar e ser ativo é, de um ponto de vista ancestral, o melhor remédio que temos neste momento para implementar nas escolas, nas famílias e na comunidade. Mas eu gostaria de voltar a este assunto, Sim. que é esta troika. Fazer formação parental, ter os pais mais ativos nas escolas, as escolas serem mais ativas e permitirem que as crianças sejam mais crianças e não estar com essa fobia das crianças aprenderem muito. Não é preciso que elas aprendam muito, é preciso que aprendam aquilo que é importante e seja significativo. E, por outro lado, temos uma comunidade que cada vez mais tem importância na vida das escolas.
mais espaços, mais interações. A escola tem que sair das ilhas onde vivem e irem mais para a comunidade buscar o conhecimento e viverem mais. Por exemplo, a nossa identidade do território da cidade tem que começar a ser vivida, não é? As crianças hoje crescem e não conhecem a rua, não conhecem a casa onde vivem, não conhecem o bairro, não conhecem a cidade. Eu pergunto às crianças o que é que tu conheces na cidade de Lisboa e a maior parte delas diz-me que conhece a Ponte 25 de Abril e o Castelo de São Jorge. Eu não conheço mais nada, porquê? Porque anda de carro, não anda a pé, não, os pais não a levam para conhecer diversos locais. A rua não é caminhada, não é vivida. Há espaços verdes fantásticos na cidade de Lisboa e por todo o país. Porquê é que não saímos de casa? Sair lá para fora. Brincar lá fora. É essa a ideia, a via. Nós temos aqui um milagre. Temos um milagre entre mãos que não estamos a utilizar, que é de facto o brincar e, acima de tudo, o contato com a natureza, não é? São dois ingredientes absolutamente fundamentais para ultrapassar esta situação negra que estamos a viver, mas que já tivemos várias vezes na nossa vida histórica, não é? Na humanidade sempre existiram bactérias e vírus e, portanto, este é mais um que a gente vai ultrapassar. Provavelmente daqui a 3 ou 4 anos teremos outro vírus, que é a emanação do SARS não sei quantos e do Covid-19, vai se multiplicar para outro vírus. Nós temos que passar ao lado, saber viver com tudo isto. Agora, temos que ter a coragem de manter este planeta saudável e manter o nosso corpo saudável. Isso é o mais importante. Qual é o melhor instrumento? O melhor ingrediente? Brincar e ser ativo. Brincar e ser ativo. Rita, isto é o esta é a mensagem. Que eu dava à gente. Brincar e ser ativo. É isso mesmo. Exato. Concordo. E irem à plataforma lá buscar ideias. Professor, muito obrigada. Adorei. Eu é que agradeço. Gostei imenso. Primeiro agradeço por ter conhecido. Já tinha ouvido falar de si. Mas agora, cara a cara... Foi um prazer enorme, a sério. Gostei mesmo muito. Obrigada por tudo e obrigada pelas mensagens que passou, porque eu acho que as famílias estavam mesmo a precisar disto. Estavam mesmo a precisar de ouvir. Obrigada. Aliviar as cabeças. Obrigada. Adeus. Obrigada. Até a próxima. Obrigado.